Fala galera, beleza? Pessoal, passando o racional aqui dessa operação que eu peguei hoje no GBP Audi. Foi uma operação aí de mais de $1.200. Eu já vim observando na questão da execução gráfica aqui, essa região que eu demarquei aqui embaixo, que seria uma região de troca de polaridade, né? O preço ele vem, toca nela, ele fica trabalhando desde o dia 22 de janeiro, nessa região, brincando aqui com essa região num range lateral, né? Qual que era o gatilho que eu precisaria? Que ele rompesse essa região, né? Rompesse, voltasse a retestar e tomasse um direcional. Mesmo que ele fosse um direcional curto, né? Mas eu precisava que ele rompesse essa região, voltasse a retestar nela, para ver se realmente seria uma região válida e aí tomasse um direcional. Então ele veio trabalhando ainda na região e aqui ó, no dia 26, quarta-feira, ele rompeu, fez exatamente o que eu precisava, rompeu, retestou e tomou um direcionalzão. Galera, a partir desse ponto aqui eu liguei o meu alerta. Por quê? Porque o Audi ele já veio puxado pelas commodities, né? Não sei se vocês chegaram a contextualizar já nas análises que eu mando. O dólar australiano ele é correlacionado especificamente ali com as commodities pela questão de exportação. Então, como as commodities bateram máximas históricas essa semana, veio puxando muito o Audi, né? Mesmo com o dólar se desvalorizando. Por quê? Porque operar contra o dólar nesse cenário atual é muito arriscado pela questão da geopolítica. Então eu já falei aqui para vocês uma vez que o Audi, o dólar australiano, ele é mais neutro nessa questão. Eu vim buscando só operações correlacionadas ao dólar australiano nessas últimas semanas. Então o preço veio, fez o que eu precisava, né? Fez esse pullback aqui e tomou um direcional. Aqui ele voltou a trabalhar no suporte, né? Que seria uma outra troca de polaridade, uma região de desvio de volatilidade. Esse gap aqui, galera, que ele fez foi notícia, NFT, né? Mas o que serviu esse gap para mim? Serviu para confirmar que a minha operação seria a favor da tendência de queda, né? Porque mesmo com a força do gap da NFT aqui a favor da Libra, né? Ele tocou na mesma região do desvio de vol. Eu vou mandar o print no grupo aqui dos desvios de vol para vocês verem aqui, que é um desvio de vol essa região, já de semanas anteriores. Respeitou de novo e voltou a tomar um direcional. A partir daqui, eu já comecei a observar a minha execução. Então, o que eu fiz aqui nessa região toda? Eu desconsiderei ela pela questão do gap, né, de NFT. Porque o preço, naturalmente, sem notícia, ele não ia fazer esse gap aqui de alta. Então, eu desconsiderei essa região. Como se eu começasse a analisar do zero, baseado só na minha região aqui da troca de polaridade. Então, o que eu fiz? Eu considerei a minha liquidez, essa aqui. Considerei essa aqui a minha liquidez. Então, a partir do momento que o preço rompe essa liquidez aqui, né, tendo como referência o desvio de vol, eu comecei já a observar uma operação de venda. Então, pegando a nossa FIBO aqui, ó, e esticando ela até aquele rompimento ali, ó, de liquidez, né, foi exatamente o que eu fiz, ó. Eu executei o trade aqui, ó, um pouquinho abaixo. Eu não consegui pegar aqui, porque quando ele passou o 785, eu fiquei com medo dele retestar a região de volta. Se ele fosse retestar, eu ia aguardar mais um pouco, mas como ele veio aqui, nos 5 minutos, no 1 minuto, ele tem uma resistênciazinha aqui. Quando ele voltou, eu executei. Então eu executei um pouquinho mais para baixo. E eu fui até onde? Até aquele ponto de troca de polaridade lá embaixo, né? Obviamente que eu saí do trade um pouquinho antes dele tocar aqui nessa região, né? Que já era essa região que eu já estava esperando. Eu tinha quase certeza que o preço ele não ia retestar essa região e romper, por ser sexta-feira. Se fosse um início de semana, eu iria fazer uma parcial aqui, esperar o preço retestar e manter a outra, manter uma segunda parcial mais abaixo aqui. Mas como hoje era sexta, eu resolvi realizar todo o lucro aqui. Então foi um trade aí que basicamente pagou, deixa eu só voltar aqui o stop, que ele ficou aqui, ó, pagou 1 para 6 e pouco. Eu fiz $1.200, né? E o racional é esse. Então o que eu espero para a semana que vem?
que o preço volte a respeitar essa região, né? No início da semana ali, com mais catalisador econômico. Então eu espero que o preço volte. Podem ver que depois que saiu do trade ele voltou nesse range aqui e respeitou de novo. Então eu vou esperar que o preço faça esse movimento aqui, né? Capture a liquidez e aí sim ele tenha força para daí romper a região de suporte lá embaixo. Porque provavelmente commodities vão bater máximas históricas de novo semana que vem e com isso puxando o dólar australiano junto, né? Então o movimento que eu espero para semana que vem é o mesmo no racional, mas sair com um impulso maior para poder pegar esse rompimento de pullback aqui e pegar um trade aí de repente até para swing. Então tá aí, galera, o racional dessa operação que eu peguei hoje aí, foi o meu recorde aí de lucratividade, é basicamente esse.